Estamos começando mais uma live agora, dessa vez com Flávio Monteiro, fotógrafo aqui de Goiânia, famoso. Nosso assunto hoje é muito bom, gente, e eu vou instruindo aqui o que nós vamos fazer com relação ao nosso sorteio que vai ter aqui hoje. Muito bem-vindas, Cláudia, Tainara, a Bruna Cardoso. Sejam bem-vindos. Mariana Barros. Ó, o Flávio entrou. Deixa eu chamar ele. Bem-vindo, Flávio Monteiro. Opa, opa. Tá me ouvindo aí direitinho? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo direitinho. Eu sou meio Ah, Caxias, eu até preparei um esqueminha aqui. Já, já. olha. Esse rapaz aí é o Flávio Monteiro, fotógrafo, e eu já falei em todas as lives que eu participo e toda vez que eu tenho que apresentar o Flávio, a primeira coisa que me vem na cabeça é uma história que ele contou que eu conto sempre. A gente foi fazer uma palestra junto e ele falou assim que o fotógrafo tem que ter o olhar para perceber a importância do convidado. Então, quando a vozinha entra, só quem tem uma vozinha sabe a importância da vozinha, né? Porque ela tá já, né, com muitos anos de vida, a gente não sabe até quando vai ter, então é importantíssimo aquelas fotos. E eu acho que um fotógrafo tem que ter isso, tem que ter a sensibilidade de saber, né, de como é que conduz o casamento. Não é só ir lá e apertar botão, né, que algumas pessoas falam, mas tem que ter todo um feeling aqui pro trabalho. E esse rapaz aí tem. Bem-vindo, Flávio. Você quer dizer alguma coisa? Um bem-vindos aí para as meninas. Valeu, valeu. Já apertei o aviãozinho aqui para chamar um punhado de gente. Hoje, hoje a gente estava até conversando, a gente nem vai falar de foto. É um assunto bacana, assim, que a gente não sabe nem quanto tempo que a gente ainda vai estar nesse momento, mas é a forma da gente discutir um pouquinho a experiência de como que a gente está passando, o que que a gente aprendeu, né, e o que que a gente vai levar para frente desse aprendizado em tempos de pandemia, de quarentena, de tudo isso que a gente está passando, né? Flávio, quando eu Vamos te embora. convidei para participar dessa live, eu lembrei o tanto que você é um cara antenado, assim, se tratando de rede social, de Instagram e tal. E uma das coisas que eu sempre disse, inclusive eu tenho um IGVT falando disso dia 26 de janeiro, que as pessoas têm que se atualizar em questão a redes sociais, né? Tem que aprender a Sim. vender pelo WhatsApp, vender hoje, agora tem o Zoom, né? Tem vários outros aplicativos. E de repente apareceu a pandemia e quem não aprendeu teve que aprender à força, né? O que Justamente. você tirou? Quais foram seus aprendizados? Coisas que você fala, não, Clays, eu gostei demais. Se a hora que a pandemia acabar, que tudo voltou ao normal, eu quero continuar. Pois assim, eu até separei três coisinhas assim, bem rapidinhas. Eu acabei de chegar de um ensaio e para o pessoal entender porque, e saber que não é fácil a gente ter uma mudança, a gente mudar uma rotina, mudar uma perspectiva, né? Porque é muito fácil uma pessoa chegar e falar assim, não, faz isso, isso. Eu assim, não, cara, mas você não sabe se eu tenho família, se eu tenho vó em casa, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo. Então, deixa eu explicar um pouquinho primeiro quem sou eu, o que, que aconteceu na minha vida de mudança, de desafio que a gente teve que enfrentar e foi meio barra, mas que a gente conseguiu enfrentar e uma das coisas que nós deixamos, já conversei com a minha esposa, que não nos pega de surpresa de novo, é outra situação dessa, né? Eu vou mudar aqui porque eu fiz um slideshow aqui, vamos ver se funciona esse negócio aqui, peraí. É que eu sou meio Caxias, vamos ver. Aí. A família dele é linda, gente. Olha o tanto de menino que esse homem já fez. Só isso de menino, só isso. Então é o seguinte,
Para quem não sabe, eu só tenho 3 meninos. Se essa quarentena demorar, vem o quarto aí. Que passou pra gente, Claísa? Primeiro, veio aquele tempo de 15 dias, né? Então a gente ficou meio em stand-by. E quando o governo veio e falou assim, não, vai fechar tudo, vamos estender, eu sentei com a minha esposa e falei assim, tudo bem, a gente tem que ter fé, tem que acreditar, mas você não pode contar com o ovo, desculpa, no cu da galinha. Né? Então eu creio que esperança demais te impede de dar o passo à frente. Você está entendendo? Ah, não, vai abrir semana que vem. Vai abrir daqui a 15 dias. Vai abrir daqui a 20 dias. Eu falo muito assim, você tem que ser positivo, mas ao mesmo tempo realista. Não dá para ficar você vendo notícias no mundo, tá vendo o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, aqui, ali, e você fica, não, vai dar tudo certo, o mundo é... Calma. O Helder aqui ainda vem gêmeos, Ave Maria, calma aí, Helder. Então, aí o que eu falei com ela? Eu falei, ó, vamos nos estruturar, que não é fácil, são 3 meninos dentro de casa, é uma empresa que basicamente parte da empresa fechou por conta dos eventos, né? E a minha rotina era completamente fora de casa. Os meninos ficavam do lado de fora o dia inteiro e nós ficávamos do lado de fora também o dia inteiro. Minha esposa na empresa dela e eu na minha. A gente só se encontrava à noite. Então, a gente ficava 24 horas juntos com criança e tendo que um desafio de criar coisas novas. Você achou que antes era difícil, agora você descobriu o que é difícil, né? Então, o que eu senti de dificuldade, né, no começo? Primeiro, é atenção para a família, que a gente tem que entender. Eu tenho 3 meninos de 7, 5 e 2 anos. Então, eles exigem atenção quase o dia inteiro. Nesse tempo de atenção, eu tenho que criar uma situação diferente para a renda, né? É o que você falou. O que você não fez e sabia que tinha que ter feito, agora Deus veio, te deu um tapa na cara e falou, faz. Agora você tem que fazer. É a mesma coisa de live. Tá todo mundo fazendo live, não tá? Tá. Mas se tivesse fazendo essa live há 3 anos atrás, estava rico. E tava você tá entendendo? Né? E já estava acostumado. Eu não sei você, mas toda vez que eu vou fazer uma live, dá uma dor de barriga. Então, essa atenção com a família, essa geração, criação e mudança de negócio, né? Da gente explorar novos horizontes. A reestruturação de rotina, de estudo, menino, é aula de menino em casa. Porque meus filhos, eles estão tendo aula, mas eles precisam da gente, porque eles não sabem ler ainda. Então, ele não só ocupa ele, mas ocupa a nossa vida também. Então, sou eu com um menino, a Ana Carla com o outro, e o pé no terceiro para ele não atrapalhar ninguém. Então é meio punk, né? E o estudo para a gente poder estar desenvolvendo realmente algo bacana, né? Uma situação bacana. E como é que está sendo essa administração aí? Os meninos, porque menino existe atenção o tempo todo, né? Não tem essa de menino vai. Não tem. Deixa eu mudar aqui, peraí. Então, assim, aí a gente... Primeira coisa, eu comecei a gente tentou várias coisas em casa, né? Parece coisa besta, mas assim, a gente não fazia almoço, a gente não fazia janta. Então até compra mudou. Eu vi a primeira vez que eu fui fazer compra para o mês, demorou 4 dias para acabar. Demorou em 4 dias acabou. Eu falei, Deus me livre desses meninos, eles comem demais. Sem contar que o povo começou a levar os papel higiênico tudo e a gente ficou só, mas para que isso tem papel higiênico? Será que eu tenho que comprar também? Justamente. Aí, peraí. Deixa eu só arrastar o negocinho pro lado de cá aqui. Eu ficava horrorizada. Gente, será que eu esqueci alguma coisa? Eu perdi alguma informação? Tem que comprar esse tanto de papel higiênico mesmo? Então, assim, então primeiro foi rotina dentro de casa.
né? A gente tentou estudar de manhã, tentou estudar com o menino, tentou estudar à tarde, tentou estudar à noite e quase nada disso deu certo. Eu li até um livro que chama O Diário da Manhã. Então foi onde a gente teve a mudança. Meus filhos, eles já são acostumados, eles sempre estudaram de manhã, 6h30 e tal, então 7h15 eles acordam. Não importa, se é sábado, domingo, 7h15 eles estão de pé. Então como é que você vai estudar com o menino correndo, pedindo para brincar, pedindo para fazer essas coisas? Então a gente começou a acordar mais cedo, hoje a gente acorda às 5h30 da manhã, das 5h30 às 7h30 é o tempo que a gente estuda, lê livro e desenvolve projetos para a gente, né, onde a gente conseguiu realmente criar uma estrutura diferenciada para ainda ganhar dinheiro, né, vender de alguma forma. Vem aula de menino, vem almoço, à tarde um fica com os meninos, outros ainda fica na produção. A gente trouxe a produção para casa, né, então o meu estúdio não tem mais, então aqui, ó. Hoje a produção é aqui em casa. Eu comprei um quadro gigante de planejamento, coloquei aí, ó, o trem é punk, filho. Nossa, não é fácil, organizado. Então a gente tem a mesa aqui com a cozinha. Então o trem Trouxe para dentro de casa. Trouxe para dentro de casa. Então, esse início, não vou dizer que foi fácil, foi um planejamento que já deu certo de primeira, que não dá. Né? É um desafio, como é para todo mundo, é um desafio, só que desde abril a gente já topou pular esse desafio e ultrapassar ele. Né? Já não ficou esperando maio, junho, não, a gente falou, não, tem que É o que a gente falou no início, é o que a gente falou no início, eu não vou ficar esperando, acaba amanhã, acaba depois, não, bora agir. Não, acabou, age. Eu falei, meu amor, aceita que essa vai ser a nossa rotina até fim do ano. Passou, ótimo. Se voltar, melhor ainda. Nós estamos super bem estruturados. Mas se não voltar, não pega a gente de calça arriada, né? Como diz minha avó. Então, nesse esquema de família, de estruturação de casa, e ainda entra 24 horas com criança, 24 horas com a mulher, 24 horas, sabe? Os meninos devem estar achando o máximo, né? Teu pai e a mãe, assim, o tempo todo à disposição do... Então, não sei se... aqui em casa, a gente não tinha televisão, né? Então, desde o ano passado, a gente não tinha televisão, então a gente já tinha um roteiro de ficar com as crianças à noite. Né, de brincadeira, de história, de sair para a praça, de sair para andar de bicicleta. Então foi uma escolha nossa, foi um teste que a gente fez e gostou e viu que o desenvolvimento era muito melhor. Né, que você abrir televisão, puxa, domingo você fala assim, nossa, não tive tempo. Pô, você não teve tempo, mas ficou aí fazendo maratona de Netflix. Pois é. Um hábito, talvez, assim, eu não condeno porque eu gosto muito de Netflix, mas eu escolho o dia que eu vou começar uma série, porque série parece que é viciante, você quer começar e quer terminar. Mas você tem que também se programar para ler um livro, né? De repente assistir um vídeo de um cara inteligente aí que vai te passar conhecimento. E nesse momento que a gente está parado aqui dentro de casa, socado dentro de casa, a gente está crescendo também. Justamente. Então, eu amo filme. Só que aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu posso assistir uma temporada depois de ler um livro. É meu prêmio por ter lido o livro. Então, cada livro que eu consigo ler, aí eu me premio assistindo uma temporada de alguma coisa que eu quero assistir. Então, não é que é proibido. Você teve alguma dificuldade emocional, assim, alguns momentos de muita preocupação, muita insegurança, talvez tristeza, ou você conseguiu... É lógico que vem, né? Só que tem gente que mergulha nisso aí, se aprofunda nessa dor. Sim, E tem outras pessoas que se dão aí, não, eu vou ficar triste, mas eu vou ficar triste 15 minutos. Aí, respira e vamos agir. Como é que foi o seu interior e seu emocional nesse momento? Claís, assim, minha vida desde sempre foi muito corrida. Então, por isso que fala, cabeça vazia, instrumento do capeta. Né? Minha avó é cheia das presepadas, dessas frases. E com 3 meninos, você não tem tempo
de falar assim, nossa, o que será que eu vou fazer? Porque se você der a faxina na casa, quando você termina, você pode começar de novo, porque já está sujo. Então, você não tem tempo para você ficar pensando. Você pode ter um tempo, assim, de desespero da gente, que teve tempo da gente se ocupar e não produzir. Existe essa diferença. Então, a gente se ocupava limpando casa, se ocupava fazendo um punhado de coisa dentro de casa, quando chegava o fim do dia, falava assim, tudo bem, o que a gente fez de produção para trazer dinheiro, para trazer cliente, de desenvolvimento? Não, então você se ocupou, é diferente de produzir. Né? Então a gente sempre procurou isso. E quando você começa a ler, eu não tinha o costume de ler muitos livros, ler diariamente. Né? Teve até um autor que falou assim, você deixa de almoçar, mas você não deixa de ler 30 minutos por dia. Você deixa seu almoço, mas você não deixa de ler. E realmente é fenomenal o negócio. Independente do tipo de livro. Pode ser até autoajuda, coach, não interessa. Então, assim, para você ter noção, olha aqui como é que ficou o horário. Hoje a gente acorda às 5h30, aí 7h30 as crianças acordam, é cronometrado quase. Eu faço, elas têm aula de balé, que a gente dá aula de balé pelo YouTube, é a gente que dá aula, eu dou aula de karatê pro Matheus, eu não sei karatê, tá? Eu não sei, eu assisto a aula e a gente aprende junto. Aí almoço, aí à tarde um fica com os meninos, a gente tenta produzir, chutando os meninos aqui, e à noite tem jogos e estudo. Então, e funciona aí, ó. E funciona. Por enquanto, né? E aí qual que é o problema maior nosso? É realmente quando o dinheiro aperta, quando o nosso fluxo de entrada de dinheiro acaba e fala assim, e aí? Né? Quanto tempo que eu aguento fazendo isso? Quanto tempo que eu... Só que eu já estava estudando algumas formas de cursos que falam de dinheiro, né? Falam de como você gerencia seu dinheiro e tal. O mais básico, o mais simples daquele é aquela do Me Poupe, a Natália Cury, que ela até assim fala, cara, se você fizer um brigadeiro, você consegue levantar seus 400, 500, 600 reais por mês. Então faz brigadeiro. Quantos amigos nossos estão fazendo sanduíche, mas inventou de querer fazer sanduíche 3 meses depois que está parado. Então já demorou muito para começar. Já demorou muito. Eu tenho um amigo que ele é motoboy. Ele entrou em parceria com empresas que estão fazendo delivery até morrer, não com o iFood, mas diretamente com a empresa, e está tirando 3.500, 4 por mês, com uma motinha Fudeba. Falou que eu estou ganhando muito mais. Né? Então, tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Aí fala assim, e se eu... Eu acho que o ser humano, ele tinha que... Assim, às vezes eu vejo que as pessoas... que muita coisa tem a ver com o olhar. Você tem que... Sim. Se você olhar... Você vê as coisas acontecendo. E parar de ficar paranoico, né? Parar de ficar doido. E observar, você vai ver uma coisa que você pode fazer que vai, né, te suprir nesse momento. O problema é que se você focar o seu olhar no problema, você não tem tempo de olhar para a solução, né? E eu tenho visto muitas pessoas se reinventando nesse momento e às vezes trazendo o serviço para dentro de casa e com intenção de continuar, porque melhorou o contato com a família. E já viu o inverso também, né? Virar um pé de guerra. Justamente. Quase largando. Então, porque não era um casal, namorava, né? Só se via 1h30 por dia, então... Aquele casal que chega que agora na quarentena fala assim, quem é você? Então, assim, eu tenho muitos amigos, assim, que não voltam para a área ainda. Tanto de filmagem quanto de fotografia, que descobriram uma outra renda mais rentável e mais tranquila. Sabe? Então, assim, foi oportunidade realmente de se redescobrir foi forçado, né, a ter essa iniciativa que já deveria ter tido há muito tempo, mas não tinha coragem de largar. Tava com medo, tava com medo. De largar. Porque enquanto a gente tem a vaquinha que dá o leite, quando você não mata a vaca, você fica lá com aquela vaquinha. Né? Tem uma historinha bacana disso. Tem mesmo. Você já Então, assim, hoje,
em termos de família, o que a gente tem? Que a gente aprendeu? Nós diminuímos muito o custo de vida. Muito, 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 muito. A gente vive com o básico, a gente descobriu que não precisa ficar saindo, sabe? Não precisa ficar comprando 1 bilhão de coisas, não precisa ficar pedindo 1 bilhão de coisas. Tudo a gente consegue fazer em casa. Então, assim, estou deixando de ganhar de uma parte, sim, mas estou deixando de gastar de outra parte também. Né? Era 1.300 conto de gasolina por mês. Quando eu gastei 50, falei, caraca, eu lembrei quando eu andava de moto. Falei, tô economizando demais, não quero voltar mais, não. Nós ficamos... Aqui também a gente enche o tanque do carro, fica 1 mês e meio. Então, assim, a gente ficou muito... Eu sou muito família, sou muito. E mesmo assim, eu descobri algumas falhas que a gente tinha, né? Porque, principalmente a gente trabalha com fotografia de evento. Todo sábado a gente está do lado de fora. Todo sábado eu falo assim, mas é questão de preço, valor. O meu custo para sair de casa é muito mais caro do que de outro fotógrafo que não tem família. Eu não quero deixar meus filhos, são 3 meninos, são eu e minha esposa, que vai dormir sozinha, que os meninos estão tendo festa, eu não estou lá. Sabe? Então, é um custo. Então, a gente ficou muito mais próximo, questão de criação dos meninos, identificar algumas características que a gente não tinha identificado, tanto nos meninos, quanto a Ana Carla em mim e eu nela. Né? E aprender com essas características também, né? De presença. Se bem que eu e ela, a gente sempre trabalhou muito junto, então foi até mais fácil. Mas que a gente dava aula de dança junto, o estúdio era junto, enquanto ela não tinha a empresa dela, então sempre foi mais fácil. Em termos de financeiro, eu já havia me preparado quando o Brasil teve aquela crise de alguns anos atrás. Eu havia comprado uma loja para ela em Campinas. Né? Então eu tinha a Studium, que estava no Marista, e ela tinha uma loja em Campinas que fazia foto no Cartório Antônio do Prado e vendia foto 10 por 15, 15 por 21. E quando teve uma recessão, o meu público sumiu e o dela aumentou, porque é um público mais barato, coisa mais... E eu descobri que quer ganhar dinheiro. Lá ganhou muito dinheiro, foi época muito boa. Eu falei, cara, você não pode focar só num tipo de público, você não pode ter só uma empresa. Isso é bíblico, né? Tem um versículo bíblico em Eclesiastes que diz que você não pode investir seu dinheiro numa coisa só, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você tem que ter seu dinheiro espalhado em várias coisas. É bíblico, né? E Salomão é um dos sábios da história, né? Não estou nem falando de religião, estou falando de um cara sábio que deu esse conselho. E na verdade, em qualquer curso financeiro você aprende isso também. Né? Que a sua empresa é para você tirar dinheiro e você ganha dinheiro investindo em outras coisas. Só que para investir você precisa estudar. E quando fala de estudar e ler, dá até agonia. Né? Pois é, e você sabe que eu vejo às vezes as pessoas reclamando, não sei o quê, como se a vida tivesse ruim só para ela, né? Que a pandemia foi só lá na casa dela, não fosse mundial. E em vez de... Porque assim, gente, nós estamos vivendo essa situação, mas nós temos uma vantagem maravilhosa, que nós estamos dentro de casa, mas temos internet, né? Tem vários aplicativos que substituem muita coisa que você faz, né? Tem uma televisão hoje que tem internet que você assiste o que você quiser. Então, assim, tá mais fácil. Já pensou se isso acontecesse se você tivesse com aquele Nokia 2300? E a gente ainda tem a nossa bênção também é a nossa desgraça, né, Claís? Assim, porque aqui a gente não está acostumado com esse tipo de situação. Em outros países, eles até não é por cultura, não é porque eles são melhores que nós, não. Mas num país que sempre tem terremoto, eles já estão acostumados a ter uma situação assim. Num país que sempre tem bomba, num país que sempre tem guerra, num país que, cara, se neva, o que jardineiro faz? Morre? Morre de fome? Então aqui, o que você inventar de fazer em janeiro, você passa o ano inteiro fazendo. Aí isso gera também uma certa cadência do cara ficar tranquilo, falar assim, não, tá bom. Fica acomodado. Isso fica acomodado. Então, assim, é natural do nosso país, porque nós vivemos muito bem em uma situação que eu falo de segurança, né? Que em termos de terremoto, terrorismo, essas coisas.
Então, foi a primeira vez que a gente foi pego de surpresa assim. Foi. Né? Então, é Uma até outra bom. dificuldade do brasileiro, que a gente até vê nas ruas, e às vezes umas pessoas ficam mais inconformadas com o outro, mas eu vejo que é da natureza do brasileiro. Eles não. Ele quer abraçar, ele quer beijar, ele quer sair, ele quer conversar. Eles conversam ao mesmo tempo, né? Numa reunião de brasileiros, eu não sei como é que um americano como é que se situa, porque conversa todo mundo junto, né? E Todo isso mundo para junto. nós foi muito difícil, entrar nessa quarentena e não poder chegar e ficar dando cotovelo pros outros. Assim. Não poder abraçar, né? É muito louco. É muito louco. Então, assim, aí aqui, e por incrível que pareça, assim, minha esposa, ela é mais... ela não é tanto de ligar para os outros, não é tanto de visitar, é dela isso. E a gente ficou mais próximo das pessoas, não pessoalmente, mas virtualmente. Sabe, a gente começou a ligar mais para as pessoas, saber, e aí como é que tá, e aí como é que não tá, papapá. Hoje eu ganhei presente do Marquinhos, hoje eu ganhei presente do achei que era meu aniversário hoje, do Marco Silva. Eu falei assim, nossa, então isso gerou também essa situação, né, da gente se preocupar com o outro, mesmo estando dentro de casa. Então, aí aqui em casa a gente começou a ter mais diálogo, começou a ter mais conexão com as pessoas, com os familiares, principalmente com os meninos. Falando de empresa. Então, desde essa época, a gente já tinha, apesar da Ana Carla trabalhar com fotografia, nós sempre tivemos várias empresas, né? Então, deixa eu mudar aqui para você ver. Então, hoje, eu tenho 3 empresas. Hoje eu tenho a Studium, que é onde eu trabalho, é a minha empresa de fotografia, que eu trabalho com eventos. A Ana Carla, ela tem a empresa dela de fotografia de família, ensaios, book, moda, essas coisas. E a gente tem o iFox, que é um estúdio fotográfico montado para fotógrafos, que eu alugo ele para fotógrafos e é uma escola de fotografia. Aí, isso olha só. Sem contar a parte virtual e online, que você é muito craque nela também, né? Aí, então, assim, olha só, Casa de Ferreira Espê de Pau. Então, se eu tenho uma escola de fotografia, por que ela não estava online? Pois é, né? Que vergonha. Que vergonha. Então, veio Deus, me deu um tapa na cara, falou, agora você não pode dar aula mais e transforma essa aula sua em online. É um projeto que a gente já tinha 2 anos, mas que nunca tinha criado vergonha para fazer e agora a gente está fazendo. Né? E já começou com o aluno. Então, assim, veio para criar oportunidade. Veio. Então, para a gente, não é fácil. Agora, imagina naquele cronograma, que hora que eu filmo para fazer aula para aluno, filho? Ou é de madrugada ou é 5 horas da manhã. Né? Então, o que a gente aprendeu? Não ter somente uma fonte de renda. Cara, tem que ter várias, não precisa ser na mesma área. E eu quero arranjar uma que não seja na mesma área. Né? Porque, querendo ou não, a fotografia é linda, é importante, mas não é uma coisa completamente essencial à sua vida. Né? Então, eu quero ter um aluguel, eu quero ter uma casa alugada, um fundo de investimento, algum dinheiro aplicado, enfim. Algo que também me traga renda, mas que não seja diretamente ligado à fotografia, né? Minha pergunta é, Flávio, Sim. dessa mudança que teve na sua casa, na sua empresa, tem alguma coisa que quando tudo se normalizar, você vai querer cultivar, vai querer que permaneça? Algum hábito, algum... Tudo. Vai continuar do mesmo jeito? Tudo. Eu só vou tirar meu escritório daqui da minha casa, Ave Maria. Tudo, na verdade, né, Claísa? Assim, a gente tinha uma organização, mas a gente viu tanto que ela era falha, que ela poderia ter melhorado. O Eric, ele me mostrou um curso que o cara falou assim, para quem falta tempo, né? Falou assim, poxa, todo mundo tem 24 horas no dia, ninguém pode. Então, pega 24 horas, divide em quadradinhos de meia hora. Né? Então, você vai ter 48 quadradinhos num papel. Vamos supor que você não está desesperado e ainda dorme 8 horas por dia. Né? Pinta 16 quadradinhos. Vamos supor que você ainda tem seu emprego lá,
E você ainda trabalha 8 horas por dia? Pinta mais 16 quadradinhos. Aí eu te pergunto, o que você faz nos outros 16 quadradinhos que sobra todo santo dia? Pois é. E tem gente que Porque é você tão... já dormiu, porque Aham. você já dormiu mais do que deveria, você já trabalhou, então você já tem seu dinheiro garantido, e você ainda tem 16 quadradinhos de meia hora para você fazer o que você quiser. E às vezes não consegue porque é desorganizado, né? Justo. Então a gente descobriu que a gente precisava melhorar muito e ainda precisa melhorar em termos desse aspecto de organização. É um dos livros, é um dos cursos que a gente está fazendo, né? É o método Pomodoro, tem um punhado de método aí para 80-20, né? Então, tem uma penga de coisas que é interessante para você otimizar seu tempo, né? E direcionar para coisas que realmente trazem mais resultado. Né? O negócio é menos de 1 minuto, menos de 2 minutos, resolve agora. Não deixa para depois, não. Pequenas Protelando. dicas simples. O negócio de protelar é o inferno, que é trem. E assim, e por mais que eu tenha facilidade com tecnologia, parece besteira, mas a Ana Carla, que era mais avessa à tecnologia, ela começou a desenvolver mais rápido que eu. Então, e é certo, antes feito do que perfeito. Começa a aparecer, começa a fazer live, começa. Aí chegou um ponto agora que ela falou assim, uai, você fez um negócio, você não filmou, você deveria ter feito um stories, você deveria ter feito isso. Falei assim, nossa, eu tô no fim da carreira mesmo, minha mulher pagando sapo pra mim, tô enrolado. E o antenado aqui sou eu? E o antenado aqui, eu não tô fazendo nada. Sabe? Então, por mais que a gente tenha facilidade, essas coisas, precisa utilizar isso como realmente uma atividade do seu emprego. Não é uma brincadeira. Você realmente precisa aprender a absorver tudo que a internet pode te dar, que não, acredite, não é só curtida, e não é só likes, e não é só comentários. Né? A gente fala de Facebook, de Instagram, fala assim, beleza, você tem vários comentários, vários... E quantos desse compraram de você esse mês? Nenhum? Então, na boa, filho, você está fazendo coisa errada. Você está fazendo coisa errada. Tá convencendo, né? Só tá sendo não está convencendo. Eu fiz até um relatório lá, que a Ana Carla falou assim, nossa, mas você está perdendo seguidor, você perdeu um punhado de seguidor. Ganhou, mas perdeu. Falei assim, meu amor, deixa eu te falar, minhas noivas casam, elas não vão casar mais. Fotinha de casamento não é mais interessante para elas. Elas vão embora e vêm novas. Ótimo! Para que eu quero ter 100 mil pessoas que já casaram e não vão comprar de mim mais? Não, eu mando um e-mailzinho para elas seguirem você. Que aí vem infantil, vem gestante, vem aniversário, elas vão para você. Mas o casamento não tem mais interesse para elas. É normal esse ciclo. Então você tem que entender. Ah, meu Deus, você deixou de me seguir. Você não é interessante o que eu falo. Isso não é igual você está falando. É importante, mas não é o importante absoluto. E tem pessoas que sofrem por isso, por conta de seguidor, né? Tem pessoas que... Muito. Sabe uma coisa, Flávio, que eu tenho conversado com algumas pessoas mais próximas, que tem feito eu refletir muito nessa pandemia, porque você sabe que eu tenho muitos grupos de noiva, muitos grupos de casada, grávida, e aí vai. E às vezes a gente vê uma certa agonia, uma certa ansiedade. E aí o que eu tenho percebido? Que a gente às vezes está aí encaminhando para uma evolução no seu profissionalismo, mas esquece de controlar a ferramenta principal da sua vida, que é o seu emocional, né? Que eu tenho impressão, você vai me corrigir, que você é um fotógrafo. Se você estiver mal, seu olhar é diferente, né? Você tem que estar bem para você tirar aquela foto. Você consegue, às vezes, fazer o básico, né? O básico, mas você não chega na foto O naquele dia. Já aconteceu comigo 2 vezes já, de problemas familiares, tal, de eu ligar para o noivo e falei assim, ó, você quer fazer hoje? Ótimo, não tem problema. Eu não estou na vibe boa hoje, não é muito legal. Né? Vamos adiar. Eu pago a maquiagem dela, não tem problema se não conseguir, mas vamos adiar, vamos... Eu percebo que essa pandemia aflorou, tanto é que eu brinquei com você, que quem se ama
passou a se amar mais, mas também quem só se encontrava à noite para dormir, tá se conhecendo agora e às vezes não tá nem gostando. Justo, justo. E tem muitos assim. Então a gente tem que cuidar do emocional também, né? E é a parte mais difícil de cuidar. É você saber que você vai fazer um story, você vai fazer uma coisa e vai ter gente que vai talvez te xingar, falar mal de Criticar, você. porque Né? não é interessante. Então aí o que você tem que estar? Você tem que estar preparado emocionalmente para saber que aquilo ali não é a verdade absoluta, né? Quem Justo. que é você que está falando que eu sou feia? Meu marido me acha linda. Pronto, a opinião dele é que vale. Então, assim, a gente tem que ter essa resolução, assim, essa força dentro da gente, para a gente poder até mesmo trabalhar. Porque eu acho que o problema o que eu tenho visto em rede social hoje está fazendo-se muito mais live. Eu vejo que as redes sociais estão muito mais movimentadas. Nesse horário, até pouco tempo atrás, tinha live do mundo inteiro, né? Goiânia Sim, inteiro sim, ainda tem, resolveu fazer live, né? Então, as redes sociais estão muito mais movimentadas e por conta disso, as pessoas ganharam voz. Aí ela acha o seu cabelo horroroso, ela vai lá no seu Twitter, no seu Instagram e fala, nossa, você tá horrível, tem que emagrecer, você tem que pintar esse cabelo. E tem pessoas que não estão preparadas psicologicamente para receber esse tipo de crítica, toma como verdade absoluta, sabe? Justo, justo. Então, A gente tava com uma sobrinha da Ana Carla mesmo, que ela tirou a foto mais gostosa, bacana com os meninos, como ela não ganhou a quantidade de curtidas que geralmente ela ganha nas primeiras meia hora, ela falou, vou apagar a foto. Nossa Senhora, oh meu Deus do céu. Então, então assim, o Instagram, assim, quando eu falo da questão, eu estou falando da questão business, né, do Instagram business, mas existe também, por isso que eu falei, ó, é a minha verdade com a minha família, que é diferente da verdade se eu morasse sozinho. Fala assim, e aí, você mora sozinho? Cara, sentar, olhar para o lado, não ter nada, não ter ninguém para conversar, para isso, para aquilo, deve ser punk também. Né? Então, você precisa saber primeiro o que se está passando com você e tentar gerenciar isso, tentar sanar essas falhas. Né? Ninguém é perfeito, né, Clarice? Então, aí entra o aspecto espiritual também, né? Cara, você falou um negócio interessante com relação à questão de stories. Ainda nessa parte de relacionamentos, de emoções, que você às vezes faz alguma coisa e a Carla vai e fala assim, não, você esqueceu de fazer o stories. Né? E é importante, porque não sei se você percebeu isso, mas o consumidor, a sua noiva aí que vai te contratar, ela quer ver quem é o Flávio, né? Quer ver como é que o Flávio quem sou eu? Quem é você? Porque não se compra mais só o produto, sabe? Se compra você compra a pessoa com o fornecedor junto. E eu você compra a pessoa, você compra a experiência, você compra a gente. E o Story mostra isso. Quando começou os stories no Snapchat, que ainda não tinha no Instagram, eu era a maior Snapchatista aqui de Goiás. E eu acompanhava alguns artistas. E eu pensava assim, gente, como essa mulher, ela é sonsa. Tem coragem. Então eu pensava, a gente passa a conhecer aquele artista que a gente admira e fala assim, cara, ele é muito diferente do que eu imaginava. Né? E o seu de fotografia, você vai pegar um casal de noivos, vai com ele lá para Pirinópolis, sei lá para onde, e se não houver essa química, esse entrosamento, essa conexão é difícil fazer a foto, né? A Ana Carla, ela faz gestante. A gente foi para Salvador, ela fez um curso especializado em tinta, pintura, tal, um trabalho mais artístico, né? E teve uma época que ela ficou meio frustrada, que ela foi lá, fez a foto, tal, coisa mais louca. Aí postou, nada. Ninguém curtia, ninguém comentava. Aí colocava a foto mais simplesinha assim, da mamãe. Nossa, que foto linda! Nossa. Ela, meu Deus, eu não estou entendendo. Falei, meu amor, é o seguinte, você criou um público que é esse é seu público. Acabou, você não vai mudar esse público. Você tem duas chances. Ou você cria um outro Instagram artístico e traz esse público de moda. Tanto é que ela fez um ensaio agora que a menina falou, não, nós vamos fazer quadro quando abrir minha loja, nós vamos fazer uma exposição lá. Falei, olha só que bacana. É arte.
Então a pessoa tem que identificar que isso é arte. Não é o seu público de gestante. Seu público de gestante vai continuar gostando da mesma fotinha de gestante, bonitinho. Foi você que mudou. Seu público continua o mesmo. Muda o público também depois. Gente, parece que tá travando. Pra mim, você não tá travando. Eu tô travando? Não, eu tô tranquilo. Então as meninas reclamando que tá travando. Gente, ó, é a internet. Esse horário aqui, o povo quer fazer live. Pra mim tá ótimo aqui. Você não tá travando. Eu acredito que seja internet, né? Mas a gente vai salvar essa live, gente, no IGTV. Depois a gente vai transformar ela para ir lá pro YouTube. Então, quem perder aqui as dicas do Flávio, pode voltar lá e ver a nossa conversa aqui e ver se aprende um pouco, né? E o que é bacana, né, Claís? É assim, é interação, é saber, porque nós estamos trabalhando em cima de uma realidade, né? É uma realidade que não se compara. Quem tem 3 filhos em casa já limita aí, né? E é interessante que quem esteja assistindo, quem assista, escreva para você, escreva para a gente, escreva lá no IGTV, comenta, fala assim, quais são as dificuldades, que você está precisando de ajuda, que tá tendo de dificuldade para a gente criar mais conteúdos voltados para o que você precisa, né? Justamente, o público tem que direcionar a gente. E outra coisa, gente, vocês que assistirem a live, o Flávio ele é muito esperto nessa parte eu vi ele dando uns cursos lá sobre Facebook. Eu tenho muita facilidade com relação de gerenciar as emoções. Então, se vocês tiverem dúvidas com relação a alguma coisa que foi dita aqui na live, que queira aprofundar, é só chamar a gente no direct, nos comentários. Tanto eu como ele vai responder. Se eu não souber, eu chamo ele, Flávio, responde aqui que é sua área. Né? A gente a vantagem da internet é que não precisa parar agora. O filme não acaba agora, né? A gente continua, a relação continua, né? A gente pode estar fazendo muita coisa junto e vocês é quem direciona o trabalho do Flávio, o meu, né? E isso é uma coisa... Olha, voltando ao assunto do que vai ficar para pandemia, depois da pandemia, eu vi, tem pessoas que estão observando até a decoração dos seus prédios lá da entrada. Passava tão rápido, tão louco. Justo. Não percebi. Agora ele fala, nossa, mas esse quadro aqui é bonito, né? Eu não imagino. Claís, quando eu tinha 19 anos, o meu chefe, ele me ensinou muito, muito estudioso. Então, ele fez um trabalho comigo, um teste comigo, que eu achei fenomenal. Ele falou, Flávio, faz esse teste. E faz esse teste. Quando você acordar, não abre o olho. Não abre o olho. Imagina que você está sentando, olha para o lado e visualiza o seu quarto perfeitamente em todos os detalhes. Acredite, você vai parar o exercício aí. Aí você abre o olho e visualiza o que você não conseguiu visualizar. E vai aumentando. Você conseguiu ver seu quarto? Mentalmente, né? Vai no banheiro e visualiza tudo que tem no seu banheiro. E vai fazendo isso na sua casa inteira. Você vai perceber isso exatamente o que você falou. A quantidade de informação e detalhe que existe próximo de você e você passa batido. Pois é incrível isso, né? Que a pessoa, né? E é uma das coisas que está vindo meio aflorada agora na pandemia, é perceber as coisas. Não digo que é todo mundo, porque tem gente que é meio anestesiado, né? Não tem solução para a pessoa de jeito nenhum. Mas tem pessoas que estão percebendo uma flor, um quadro que não viu ali na recepção do prédio. Às vezes até o vizinho que você não encontrava nunca, de repente você começa a encontrar, né, assim, no elevador. Então, assim, algumas coisas... Olha, outra coisa que interessante... Isso eu ouvi de um historiador. Ele disse que todo momento difícil, já teve aí gripe espanhola, né? Teve cólera, teve algumas coisas que não chegou a ser uma pandemia, não chegou a vir aqui para o Brasil, mas sempre há uma mudança da sociedade após algum evento muito grande assim. Ele disse assim que antes da gripe espanhola o povo não tomava banho. A gripe espanhola fez o povo tomar banho.
Agora, vamos trazer para os nossos dias. Agora o povo vai aprender a usar máscara, vai aprender a lavar a mão, tomar banho. Parece besta, Mas é o que você falou no começo. Você não vai ter. Hoje eu estava até assistindo a rádio, escutando a rádio. A menina falou, cara, quando eu sair, eu não vou ter tanto esse contato de querer abraçar todo mundo, de querer ficar muito próximo. Não, beleza, vou manter a distância, porque despertou, falou assim, cara, eu não sei o dia de amanhã. Sabe, não sei se esse negócio aí que é vírus, amanhã é bactéria, hoje é vírus, se o bicho sofre mutação e volta, igual gripe. E aí? Beleza. Você vai ter que aprender a conviver com isso? Eu acredito que nós brasileiros nós vamos ter assim, uma mudança. Não chega a ser algo muito radical, mas vai ter uma diferença aí. Vai, com certeza. Né? Flávio, eu queria te agradecer demais. A gente vai marcar outra, porque nosso papo é bom. Só falta uma cervejinha aqui. Você não toma, né? Eu não tomo? Deixa eu te mostrar aqui que eu acabei de ganhar do Marquinhos aqui, ó. Negocinho de Heineken aqui, ó. Ah, meu Deus. Pergunta se eu não tomo, doido, aqui, ó. Tomo não, pouco. Pois é, um papo bom assim vai horas. Eu queria agradecer vocês, agradecer as meninas que participaram. Pena que tem gente que não fica até o fim, né? Perde os prêmios. Você tem suas considerações finais aí para nós? Não, eu agradeço demais. O tempo é curto, foi um desafio, né? Uma coisa completamente nova, a gente não falar de fotografia. E eu adoro, eu falo pouco também, eu adoro conversar. E deixa aqui, sempre que precisar, só chamar a gente que muitos projetos a gente... É outra coisa, né? Muitos projetos a gente fala que vai fazer e não põe para frente. Mas eu acho que essa forma da gente colocar no IGTV e criar o canal do YouTube para sempre gerar conteúdo, sempre gerar valor e sempre estar lá, eu acho que já é o principal contato, né? E a resposta do pessoal mesmo, que é mais importante, né? Falar assim, nossa, eu gostaria de escutar sobre isso, gostaria de escutar sobre aquilo, para que os conteúdos sejam direcionados mais para o que vocês querem escutar, né? Vou falar uma coisa que eu gostaria para você preparar aí para nós. Uma vez você fez um vídeo de celular. Ensina para nós fazer vídeo de celular. Mas você acredita que antes da pandemia eu estava criando o curso de como fotografar e filmar com o celular. Eu só parei por conta da minha aula de fotografia, eu ter que migrar tudo, né? Mas vou fazer. Então vou fazer um mini curso, alguma coisa assim. Que aí a gente deixa gravado lá. Fica bacana, fica massa. Gente, ó, um abração. Desculpa aí os acidentes, mas você sabe, né? Aqui não é TV, aqui é ao vivo e a cores. E é bom. Deus abençoe você, Flávio, sua família, seus meninos. Abençoe todo mundo que participou. E vamos, que ninguém segura nós. Beijo. Amém, beijo. Boa noite. Tchau, tchau.